Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre estoques de segurança. Primeiro eu vou começar falando sobre a teoria sobre estoques de segurança, depois eu vou resolver um exemplo e ao final do vídeo eu vou apresentar como calcular estoques de segurança utilizando o Excel. Muito bem, para que servem estoques de segurança? Estoques de segurança servem para absorver as flutuações de demanda nos períodos em que a gente está esperando pelo pedido de reposição chegar. Por exemplo, quando eu faço um pedido para um fornecedor, entre o momento que eu faço o pedido e o momento em que esse pedido chega para mim, pode ser que ocorram flutuações na demanda que possam levar à ruptura de estoque, ou seja, faltar produto durante esse tempo de espera. A gente pode ver aqui nessa figura um exemplo, esse exemplo bem simples aqui. Então suponha que a gente tem um item cuja demanda diária média é de 10 unidades por dia e o fornecedor demora 5 dias para entregar um novo pedido. Vamos supor que o estoque de segurança seja de 20 unidades. Eu coloquei esse valor arbitrariamente, tá? Depois a gente vai ver como que chega nesse estoque de segurança, mas vamos supor que o estoque de segurança seja de 20 unidades. Isso quer dizer o seguinte, o ponto de reposição vai ter que ser de 70 unidades. Por quê? Porque o consumo médio durante o tempo de reposição, ou seja, durante 5 dias, vai ser de 50 unidades. E eu ainda quero ter um estoque de segurança de 20 unidades, ou seja, um estoque adicional para garantir que se a demanda for maior do que essas 50 unidades que eu estou esperando que aconteça, eu não tenha falta de produtos. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui na figura. Então a demanda está sendo consumida até que chega aqui no nosso ponto de reposição, tá? Que é 70 unidades. Se você não entende muito bem o que é um ponto de reposição, assista ao vídeo que eu preparei sobre os sistemas de revisão contínua. Tá? Mas, enfim, quando chega aqui no ponto de reposição, é quando eu faço um pedido para o fornecedor. Esse pedido vai demorar 5 dias para chegar. Então, se a demanda for de 10 unidades exatamente por dia ao longo de 5 dias, quer dizer que quando chegar o pedido do fornecedor, meu nível de estoque vai ser de 20 unidades. Ou seja, o estoque de segurança não vai ser consumido se a demanda diária fosse exatamente igual a 10. No entanto, tem que ter esse estoque de segurança aqui, porque durante esses 5 dias, a demanda pode ser cada dia acima ou abaixo de 10 unidades. Esperar que seja exatamente igual a 10 é ser muito esperançoso, não é realista. No mundo real, o que vai acontecer? Cada dia a demanda vai ter um valor diferente. Em média vai ser 10, só que cada dia o valor vai ser diferente. Então na hora que chegar aqui, sendo valores diferentes, pode ser que quando o pedido chegue, o nível de estoque seja menor do que 20, ou até maior do que 20. Ou seja, esse estoque de segurança está aqui para absorver situações em que a flutuação durante o tempo de espera façam com que a demanda seja maior do que ela seria se ela ficasse constante. Bom, para determinar o nível do estoque de segurança, tem duas abordagens básicas. A primeira delas é a gente determinar o estoque de segurança como uma quantidade de dias do consumo médio. É uma abordagem muito usada, tá? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de uma empresa que fala assim, olha, eu mantenho um estoque de segurança de 10 dias, ou de 20 dias, ou de 5 dias. Essa abordagem ela não é muito boa. No nosso exemplo mesmo, a gente tem um estoque de segurança de 20 unidades, ou seja, é a demanda de 2 dias. Pode ser que a empresa tenha pensado assim, olha, como o fornecedor demora 5 dias para entregar, então a gente coloca ali mais 2 dias de estoque de segurança e está tudo bem. No entanto, essa abordagem ela não é muito boa porque ela não garante o nível de disponibilidade de estoque. Porque se a variabilidade for muito alta, pode ser que esse nosso chute de 2 dias não seja muito bom. A outra abordagem, que é a que eu vou focar nesse vídeo, é a baseada no nível de disponibilidade de estoque. Ou seja, eu determino qual é o nível de disponibilidade de estoque que eu quero, ou seja, o nível de serviço que eu quero, e aí, baseado nisso, a gente consegue calcular um estoque de segurança que garanta esse nível de disponibilidade de estoque.
Essa abordagem é muito mais recomendada. Vamos ver como que ela é utilizada. Suponha que no nosso exemplo, aquele do primeiro slide, o desvio padrão da demanda diária seja 4. Então a gente tem aqui esse símbolo aqui é o sigma, tá? Que é o que representa o desvio padrão. Então, o desvio padrão é igual a 4. Para determinar o estoque de segurança, a gente utiliza essa fórmula aqui, que é esse ZNS vezes raiz de L vezes o desvio padrão. Esse ZNS é uma constante Z que é relacionada ao nível de serviço NS que a gente quer. L é o lead time, ou seja, é o tempo que eu preciso esperar até que o meu pedido chegue, tá? Desde que eu fiz o pedido até ele chegar. Esse valor ZNS aqui geralmente gera um pouco de dúvidas. Por quê? Porque ele é baseado na distribuição normal padrão. Na verdade, toda a teoria do estoque de segurança ela é baseada no cálculo de intervalos de confiança unilaterais. Tá? Eu vou tratar dessas especificidades em um outro vídeo. Mas, por hora, o que a gente precisa entender? Dependendo do nível de serviço que eu quero, o valor de Z também vai mudar. Então, vamos supor que eu quero um nível de serviço de 90%. Então, eu tenho que usar um Z de o Z igual a 1,282. Mas vamos entender um pouquinho mais o que significa um nível de serviço de 90%. Um nível de serviço de 90% significa que eu tenho uma probabilidade de 90% de que durante um ciclo de reposição eu não tenha falta de produtos. Se a gente for pegar no longo prazo, cada ciclo, né, de reposição, digamos, é o tempo que passa entre os diversos recebimentos que eu tenho do fornecedor. Então quer dizer que no longo prazo, se eu utilizar Z igual a 1,282, em 90% dos meus ciclos eu não vou ter falta de produtos. Nos outros 10% eu vou ter falta de produtos, eu vou ter uma ruptura de estoques. Resolvendo o nosso exemplo, né, suponha que a empresa deseje um nível de serviço de 95%. 95% é um dos valores mais utilizados. Então a gente precisa usar Z do nível de serviço igual a 1,645. Além disso, a gente já viu anteriormente que o tempo de espera é 5 dias, ou seja, L é igual a 5, e o desvio padrão é 4. Colocando tudo na fórmula, a gente descobre que o nosso estoque de segurança deve ser de 14,71 unidades. Mas espera aí, 14,71 é impossível, né? Então a gente vai arredondar esse valor. Eu recomendo que esse valor seja sempre arredondado para cima. Por quê? Porque se a gente arredondar para baixo, o nosso nível de serviço vai acabar sendo menor do que 95%. Então, se eu arredondar para cima, eu sei que o meu nível de serviço é de pelo menos 95%. Então, se a gente tiver um estoque de segurança de 15 unidades, a gente vai ter em torno de 95% dos ciclos de reposição sem ruptura de estoque, sem falta de produtos. Se o objetivo é manter um nível de serviço de 95%, então manter 20 unidades é um exagero, é um excesso. Por quê? Porque 15 unidades já me garante 95% de nível de serviço. 20 garantiria um nível de serviço maior, mas é mais do que eu quero. Então a gente poderia ficar com 15 e reduzir o nível de estoque desse item. Para implementar esse estoque de segurança de 15 unidades, a gente precisa mudar o ponto de reposição. Então, no mesmo exemplo que a gente está resolvendo, a gente deveria reduzir o ponto de reposição, que antes era 70, para 65. Porque assim, na hora que eu fizer o pedido, quando esse pedido chegar, se a demanda ficasse constante, sobraria para mim o estoque de segurança de 15 unidades, que a gente sabe que em 95% das vezes vai ser suficiente para evitar a falta de produtos. Bom, e se a variabilidade da demanda aumentasse, ou se ela fosse maior? Por exemplo, vamos supor que a variabilidade da demanda fosse 7, ou seja, o desvio padrão da demanda é 7.
A gente vê aqui, mantendo o mesmo nível de serviço, a gente vê aqui que o estoque de segurança teria que subir para 26 unidades. Então aqui a gente vê uma coisa muito importante. Quanto maior a variabilidade, maior o desvio padrão, maior vai ter que ser o estoque de segurança para garantir um mesmo nível de serviço. Ou seja, quanto maior for o desvio padrão da minha demanda, maior vai ter que ser o estoque de segurança para conseguir absorver essa variabilidade. Né? Se o desvio padrão fosse 7, eu teria que subir o ponto de reposição para 76 para conseguir ter 95% de nível de serviço. Bom, agora eu vou resolver um exemplo no Excel para ficar um pouco mais realista, né? Porque essa questão do desvio padrão, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender. O desvio padrão é uma medida de qual é a variação entre as demandas diárias. Na verdade, o desvio padrão ele é aplicado para qualquer coisa em estatística. Se a gente tem uma amostra, quanto mais diferentes forem os valores da amostra, maior vai ser o desvio padrão. Aqui eu tenho dois itens, né? Eu tenho a demanda dos últimos 15 dias para dois itens, item A e item B. E aqui eu já preparei toda a tabela para o cálculo do estoque de segurança e do ponto de reposição. Eu deixei também aqui o tempo de reposição, que é o tempo que o meu fornecedor demora para entregar o pedido, igual para os dois itens, considerando 4 dias para os dois itens. Então vamos lá. Vamos supor que esses valores eu tenha puxado lá do meu sistema de informação como histórico de demanda, né? Eu poderia ter puxado vários dias. Eu utilizei 15 dias aqui só para poder ficar mais fácil de caber na tela. O primeiro passo é calcular as médias. Então a gente pode utilizar aqui a fórmula da média, selecionar a média aqui do item A, e a gente vai descobrir que, da forma que a demanda se distribui aqui, a demanda média é de 147,6 unidades. Arrastando a fórmula para o item B, percebam aqui que ela manteve a coerência, eu estou pegando a média aqui dos itens, eu estou pegando a média da demanda diária do item B, então a demanda média é de 70,4 unidades. O desvio padrão, a gente pode calcular utilizando essa fórmula aqui, DESV-PAD.A. Por que eu estou utilizando essa fórmula? Porque é o desvio padrão amostral. Tá? Ele dá um desvio padrão um pouquinho maior. Ele é melhor para a gente estimar o estoque de segurança. Então a gente fecha aqui, vai ver que o desvio padrão para o item A é 15,249. Arrastando para cá, o desvio padrão do item B é 32,785. O nível de serviço, vamos supor que a gente queira utilizar 95% para o item A e o item B eu vou utilizar 90%. A constante Z, a gente viu a tabela nos slides, né? A gente poderia simplesmente voltar lá na tabela, copiar aqueles valores aqui. No caso de 95% seria 1,645, 90% seria 1,282. Mas, como é uma planilha eletrônica, a gente poderia automatizar isso daqui. Então a gente pode usar a seguinte fórmula, igual a inv.norm.pn. Esse daqui é a distribuição, na verdade é a inversa da distribuição normal padrão. Então a gente vai colocar aqui a probabilidade, fecha, e aí vocês vão ver que vai dar 1,645. Pode ser que no Excel de vocês ele esteja com mais casas decimais, tá? Eu coloquei aqui com 3 casas decimais. Arrastando a fórmula, a gente tem 1,282. O legal disso daqui é que vocês podem colocar qualquer nível de serviço que o valor Z já vai ser calculado automaticamente. Por exemplo, 96%, 1,751. A gente queria 90%. Então vamos colocar aqui, vai dar 1,282. Pronto, agora a gente pode calcular o estoque de segurança, que vai ser igual a essa constante Z vezes raiz do tempo de espera vezes o desvio padrão.
Então, o estoque de segurança para o item A é 50, vamos colocar aqui menos casas decimais, 50,17. Arrastando para cá, percebam que é o mesmo cálculo, Z vezes raiz de L vezes o desvio padrão, 84,03. Então, olha só que interessante. O item B, ele tem uma demanda média menor. Só que como o desvio padrão é maior, mesmo com um nível de serviço menor, o estoque de segurança ainda é maior. E o ponto de reposição? Ou seja, quando que eu tenho que fazer o pedido? Vai ser igual a demanda diária média vezes o tempo de reposição mais o estoque de segurança. Ou seja, eu tenho que fazer o pedido quando tiver um nível de estoque de 640,56 unidades. Isso aqui não é muito realista. Como eu falei para vocês anteriormente, é melhor arredondar para cima. Então vamos usar a fórmula arredondar para cima. Tá? Aqui, deixa eu só abrir de novo para vocês verem a fórmula. Tá? Aqui tem a fórmula arredondar para cima. Aqui tem aquela conta que a gente já tinha feito antes. E depois eu coloquei esse ponto e vírgula zero para garantir que ele vai arredondar para cima e não vai deixar nenhuma casa depois da vírgula. Então, 641. Arrastando para cá, a gente descobre que no item B eu tenho que fazer o pedido quando o nível do estoque chegar em 366 unidades. Para o item A, 641 unidades. Dessa forma, eu garanto que, se eu fizer o pedido para o item A, quando ele estiver com 641 unidades em estoque, eu garanto que eu vou conseguir suportar a demanda ao longo dos 4 dias de espera. E além disso, eu vou ter um estoque de segurança que em 95% das vezes vai suportar a variação na demanda. Uma outra coisa legal de fazer na planilha é que eu posso simplesmente vir aqui e mudar o nível de serviço e ele já recalcula para mim qual deveria ser o ponto de reposição. Tá ok? Era isso que eu queria apresentar nesse vídeo. Leiam o post que está no blog, que está linkado aqui embaixo, baixem os arquivos e tentem resolver esse exemplo sozinhos para vocês poderem fixar esses conteúdos. Tá ok? Até a próxima!